Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para mais uma aula de História e hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante aí para a vida acadêmica de vocês, que é a proclamação da República e a República da Espada. Então, entender esse movimento, né, que leva o Brasil a se tornar uma república e depois estudar esse primeiro momento aí da República Brasileira, que é conhecida como República da Espada, tá bom? A gente vai conhecer e vai entender por que essa nomenclatura agora. Então, começando aqui, né, entendendo o que foi essa proclamação da República. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês que ela acontece no dia 15 de novembro, tá? De 1889. Ok, turminha, um ano após aí a libertação dos escravos, oficialmente aqui no Brasil. E esse movimento ele é muito importante, por quê? Porque ele tem a participação da sociedade, né, de forma geral, a sociedade dos civis, né, aí de forma geral, mas principalmente aqui a gente tem a participação dos militares. É tanto que vocês vão encontrar, né, que é sempre bem colocado aí, que é um dos golpes, né, que a gente teve aqui no Brasil. Então, foi um golpe militar, porque essa proclamação ela foi feita, né, principalmente aí ligada ao setor militar. E aqui, qual é a importância desse fato? É tanto que é feriado, né, o dia 15 de novembro ele é feriado justamente por conta disso. O que é que marca? Por que é marcando esse processo na história? Porque aqui a gente vai trocar o sistema administrativo e político do nosso país, deixando de ser um sistema monárquico, tá bom? De uma monarquia parlamentarista e começando aqui, a partir desse momento, uma república. Então a gente precisa entender que era um momento de grande transformação na sociedade, porque a gente entende que quando a gente troca esse sistema, né, e a população já está acostumada com o sistema anterior, a gente tem que mudar a cabeça, a cultura, o pensamento, tudo junto. Então, por isso que a Prodiz, né, e menciona sempre aí que é um momento de grandes transformações. Então, essa proclamação é um momento que a gente troca o sistema monárquico, né, da monarquia parlamentarista, para uma república. Lembra ainda que república significa essa coisa pública, né? Essa coisa que é e que está aí no acesso a todos, né? Então, por isso, a gente tem aí esse nome, né? República. Essa ideia de república já vinha, né, em outros países, né? E o Brasil, muito influenciado por movimentos lá fora, também, né, decide aí fazer esse movimento. Então, a proclamação da República no Brasil ocorreu, né, tendo à frente aqui o Marechal, né, Deodoro da Fonseca. Lembra aqui que o Marechal, né, seria aí a patente mais alta do Exército Brasileiro, né, ou por isso que a gente diz, né, que é feita principalmente por militares. Então, ele tinha o apoio de grandes setores aí, né, da sociedade brasileira, mas principalmente aí ligado à questão militar. Ele que também se torna o primeiro presidente do Brasil. Então, Deodoro da Fonseca, ele vai ser aí esse primeiro presidente por estar à frente dessa proclamação. Tá bom, meus amores? Então, primeiros pontos aqui que precisa que vocês entendam dessa proclamação é isso. Data, momento, quem fez, por que fez aí esse movimento todo. Seguindo aqui, meus amores, eu falo aqui sobre os principais motivos que levaram. A gente entende que a sociedade inteira não estava bem, porque se estivesse bem, permanecia com o sistema que estava, né? Então, se for necessário dar um golpe, né, militar aí, e instaurar um novo formato de administração, a anterior, né, não vinha aí muito bem. E por que ela não vinha tão bem? Quais os motivos, né? Então, aí no final do século XIX, a elite estava muito descontente com o reinado de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, ele passava por um processo aí, né, de dificuldades, né, no seu governo. Então, a elite, principalmente a elite, estava extremamente descontente com esse processo todo. Além disso, né, o sistema anterior, que era essa monarquia parlamentarista, contava com os militares extremamente insatisfeitos, ou seja, o pessoal que vai liderar essa proclamação, turminha, estava totalmente insatisfeito com o processo anterior. Mas estavam insatisfeitos por quê, professora?
porque desde a Guerra do Paraguai, que esses militares aí estavam, né, sofrendo com questões salariais, não estavam recebendo, estavam demorando muito a receber, e além de tudo isso, não tinha reconhecimento, que era o que eles mais queriam, né? Então, a questão da participação no governo, né, anterior não acontecia. Então, isso incomodava demais a questão aqui dos militares. Outro ponto é que esses militares, eles tinham também aí o pensamento mais positivista. É tanto que na nossa bandeira, né, que vai ser colocada, né, lançada a bandeira oficial que a gente tem hoje, nesse momento da proclamação da República, os dizeres são dizeres positivistas, né? Então, ordem, progresso é justamente aqui o pensamento positivista, né, no símbolo aí nacional. Então, os militares também estavam muito nessa linha do positivismo, que é de encontro ao que a gente vivenciava antes. Outro processo que vai marcar, né, como motivos aí, gente, então preste bastante atenção, é a questão da abolição da escravidão aqui, né? Então a gente estava tendo o fim da escravidão no Brasil, né? Estava se caminhando para esse fim, essa finalização, e os donos, né, desses escravos estavam extremamente insatisfeitos porque eles, na cabeça deles, como ia acontecer nessa libertação, eles precisavam ser indenizados. Como isso não aconteceu, né? Lógico, né? Nem poderiam, né? Até porque pelo processo todo, para eles ficavam extremamente descontentes com esse processo todo, né? Esse caminho aí para essa libertação sem uma indenização desses donos. Outro ponto é que, né, os fazendeiros estavam querendo participar também mais dessa questão política. Eles estavam achando, né, muito centralizado na figura aí de Dom Pedro II e que eles estavam aí sem uma participação tão efetiva. Então, eles queriam, de fato, essa participação. Tô dando aqui motivos, tá bom, para vocês. E em 1888, a gente tem aí a assinatura da Lei Áurea, né, que vai aí fazer a abolição da escravidão no Brasil. Esse fato aqui vai deixar os fazendeiros que já estavam, né, meio chateados, né, no processo aqui total de descontentamento com esse governo de Dom Pedro II. Tudo isso vai aumentar, né, os custos da produção do café e isso vai gerar uma grave crise também financeira para esses fazendeiros. Então, já tem aí motivos de sobra para essa ideia de mudança aí de forma de administração no território nacional. E aí, gente, eu resumindo aqui os aspectos principais, os motivos principais para essa proclamação da República, eu coloco a escravidão, né? Ou seja, o fim dessa escravidão, lembrando que a gente tem aí várias leis, né, que antecedem essa lei, né? A lei que vai aí finalizar, mas que todas não têm uma efetiva, né, mudança aí na vida dessa população, dos negros. Então é com essa lei que a coroa, né, brasileira, ela é obrigada a finalizar, né, a escravidão. Não é porque foi boazinha e quis encerrar, não, porque é uma pressão internacional, ela é obrigada a encerrar essa escravidão no Brasil. E isso gera uma insatisfação da elite aí agrária, né, que era quem dominava a questão econômica, que eu já falei para vocês. Então a questão econômica, né, já passava por processos que vinham de outras questões, não só dessa questão da libertação, mas realmente do processo estrutural da economia que não ia bem, tá bom? A economia brasileira não ia bem já há algum tempo. A questão da religião, uma briga muito grande entre a Igreja Católica, né, e a maçonaria. Então, como Dom Pedro não fazia uma perseguição à maçonaria, pelo contrário, né, tinha até um apoio, e a Igreja Católica achava que ele deveria fazer, então gerou também uma questão aqui muito grande com a Igreja Católica, né, que deixou aí de apoiar esse reinado de Dom Pedro II. Então, ó, pontos aqui. E o militarismo, né, a questão dos militares que também estavam aí muito satisfeitos, principalmente por questões salariais e por não estarem participando, como a PRO colocou. Então, resumindo os pontos, os motivos para essa proclamação aqui nesse slide para vocês, tá bom? Esses 4 pontos aqui vão sintetizar o que a PRO colocou, né, até o momento aqui na aula.
Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essa república velha vai ser esse primeiro momento da república no Brasil. Então, a primeira república ela é conhecida como República Velha. E ela vai do momento da proclamação, tá? Feita aí por Deodoro da Fonseca, até o momento que a gente tem a Revolução de 30, que é o momento que Vargas, né, assume aí o poder. Esse período todinho a gente, né, chama de República Velha no nosso país. Só que essa República Velha, ela tem duas fases. E aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que a Pro está falando agora, nessas duas fases da República Velha. A primeira fase é conhecida como República da Espada, que a gente vai visualizar nesse momento agora na aula. E nós temos a segunda etapa, né, a segunda fase da República Velha no Brasil, que é a República Oligárquica. Essa nós iremos trabalhar na próxima aula. Então, observando os períodos. Então, a República da Espada, ela vai de 1889, momento da proclamação, até 1894. Professor, mas foi não curtinho essa República da Espada? De fato foi, tá bom? Porque depois a gente teve aí a segunda etapa, que é conhecida como República Oligárquica. Essa República Oligárquica, ela vai de 1894, quando finaliza a da Espada, até 1930, com a Revolução de 30, Vargas chegando ao poder. Vamos visualizar República da Espada a partir de agora. Gente, por que o nome República da Espada? Porque foi o momento, né, que a gente teve aí a proclamação. A proclamação, como a Pro já disse para vocês, foi feita por um marechal, ou seja, um militar. E o segundo presidente aí dessa República da Espada, só teve 2 presidentes, tá? Essa República da Espada, também era outro marechal, né? Outro militar. Então, espada, porque naquele momento esses militares utilizavam como arma principal a espada. Então, por isso que ficou conhecida como República da Espada. Esse momento aqui, introdutório inicial da nossa República. Porque foi, né, teve como presidente 2 militares, tá bom? Então, República da Espada, 2 militares aí à frente desse processo. O primeiro foi quem liderou, Deodoro da Fonseca. O primeiro presidente do nosso país, tá bom? Nessa república aqui, a gente tinha um processo, né? Proclamou a república, mas precisava organizar. Então, por quê? Porque a gente tem vários tipos de república, né? A parlamentarista. Então, assim, são vários tipos de linha, né, dentro de uma república. E precisava arrumar a casa. Depois desse processo de proclamação, precisava ter alguém que, né, arrumasse a casa. Além de precisar de um presidente, né? Se era uma república, então a gente precisava de alguém à frente. Então, Deodoro, né, por ter liderado, ele fica, né, aí à frente desse processo, né, de administração do Brasil. Então, a República no Brasil foi organizada por pensadores e intelectuais ligados aqui, principalmente às classes mais ricas, tanto urbana quanto rural. O que eu falei para vocês, né, eram pessoas que tinham aí um poder, um acesso ao pensamento bastante, né, intenso, a gente pode colocar. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente teve a proclamação, a família real que estava aqui no Brasil, ela precisou, né, ela foi expulsa, inclusive pelo próprio Deodoro, né, que assume aí essa presidência. E aí, né, a gente vai ter realmente uma organização. A população também precisava acostumar com essa nova forma de administração que a gente iria ter a partir daquele momento. Então, esse governo teve uma duração de 2 anos, tá? Ele vai aí de 1889 até 1891. E tinha aí como objetivo elaborar uma Constituição, né, dar as primeiras ordens, organizar de fato esse processo. Tá bom, gente? Por isso a gente diz que é um governo aí provisório, porque ele não tinha sido eleito, né? Ele foi colocado por ele ter liderado esse processo de revolução. Então, o líder desse movimento, né, foi justamente Deodoro da Fonseca e teve como vice, ele levou, né, como seu vice aí, o Marechal Floriano Peixoto, que inclusive vai ser o segundo presidente do nosso país. Seguindo aqui, meus amores, as primeiras medidas tomadas, né, aí por Deodoro da Fonseca assim que ele assume. Primeiro,
ele faz a nomeação de um corpo ministerial para poder ajudá-lo nesse processo, né, de organizar, né, a casa. A maior parte feita aí, né, por militares, mas também tinha alguns civis dentro desse corpo ministerial que ia ajudar ele. Um dos grandes nomes aqui desse corpo ministerial era o ministro da Fazenda. Fazenda significava o ministro da Economia, mais ou menos, tá? Porque como a economia vinha muito do campo, eles colocaram o nome de ministro da Fazenda, que foi Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa, ele teve aí a missão de organizar aí a economia brasileira. Não só ele, né? A gente teve outros militares e outras figuras também civil, né, nesse corpo aqui ministerial. Eu citei Rui Barbosa porque ele vai ser fundamental no processo mais à frente. Então, presta atenção no ministro da Fazenda que a Pro falou. A intervenção nas políticas, né, provinciais, que a partir desse momento, né, com a Constituição, mas na frente vai ter a troca, né, de províncias por estados, né, investimento intenso numa propaganda. Poxa, professora, estava com problema na economia e estava investindo em propaganda, sim, porque ele queria apagar a ideia do que foi a monarquia parlamentarista, né, o que foi a monarquia, de uma forma total, e colocar um ideário de república, que a república era o melhor. Então, investiram nessa propaganda de república, dessa nova forma aí, né, para que se tenha um pensamento da sociedade, né, sobre esse processo republicano. E aí, Deodoro, né, precisa organizar todo esse processo, né, ele fica um bom tempo, ele tem que tomar várias ações, né, eu coloquei algumas aí, mas foram várias, para poder organizar de fato esse processo. E aí, né, já no finalzinho desse processo, esse governo provisório que a Pro já mencionou para vocês, ele foi, né, meio que obrigado pela pressão aí da elite a criar essa primeira Constituição republicana brasileira, que vai ser a Constituição de 1891, tá, minha gente? Quais são os principais pontos dessa Constituição, tá bom? Ela foi promulgada, ou seja, foi decidida, foi criada em assembleia, né, e foi lançada no dia 24 de fevereiro de 1891. Os principais pontos é que a partir daquele momento a gente teria uma divisão em 3 poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, deixando para trás, né, o poder moderador que a gente tinha até o momento, não se tem mais, né, aqui. O presidente ele seria escolhido pelo voto direto, aberto e facultativo, tá bom? Mas aí a gente diz que o voto se torna universal para homens, né? Homens. Então é até engraçado, né? Porque seria universal era para todos, né? Mas nesse momento era universal para homens. Só que ele precisava ser alfabetizado para poder votar, tá bom? Ou seja, a pessoa que não fosse alfabetizada, ela não tinha o direito de voto. E maior de 21 anos. Só que outro probleminha desse período aqui era que o voto ele era aberto. Então se falava em quem votava. Isso gerava aí, né, um constrangimento e até uma política mesmo de curral eleitoral. Porque, né, os fazendeiros que estavam no campo, eles acabavam decidindo em quem seus trabalhadores aqui iriam votar. Tá bom? Então, além disso, a gente tinha aqui o processo do sistema, né, federativo, ou seja, seria uma federação no Brasil. E significa o que, professora? Né, uma federação. Significa que a gente vai ter, né, o governo central, o governo federal, mas cada estado ele tem uma autonomia. Então a gente tem a Constituição Federal, mas cada estado pode ter a sua própria Constituição, desde que não fuja da Constituição Federal. Né? O estado pode ter sua força militar, é por isso que no Brasil a gente tem as polícias militares, né, de cada estado, porque seria a força militar dos estados, porque a gente é uma federação, tá bom? Foi decidido aqui também essa forma aí, né, essa instituição. E também a questão do Código Penal foi criado aqui nesse momento. Então tudo isso, gente, a partir dessa Constituição aqui. São pontos muito interessantes, né, que a gente aborda sempre, né, os pontos dessa primeira Constituição. A Pro quer colocar a renúncia agora de Deodoro da Fonseca. Oxe, professor, o primeiro presidente já renunciou? Olha para você ver como o negócio no Brasil já começa, né? Cheio de problema. Então, Deodoro, ele acaba renunciando. Ele passa o período do governo provisório, né, muito bem,
consegue organizar muita coisa, é tanto que quando sai essa Constituição que a professora está falando aqui, é também colocado a eleição. Então, teria que acontecer a primeira eleição. Ele se candidata, né? E aí, pelo Congresso, ele é eleito, porque a primeira eleição aí nela foi indireta, tá bom? Foi feita pelo Congresso. E aí o Congresso acaba, né, elegendo, colocando de fato Deodoro. Só que Deodoro, ele já vinha com problemas de saúde e já vinha com o peso de uma política que Rui Barbosa, seu ministro da Fazenda, que eu falei anteriormente, lembra? Tinha colocado, que era a política do encilhamento. Essa política, ela acaba fazendo com que Deodoro renuncie aí o processo, né, da presidência. Como assim, professora? Por que ele renuncia? Porque a gente tem nessa política, né, de encilhar. Encilhamento, ela vem é até um termo rural, né, você encilhar o cavalo, você selar o cavalo, né? Então, seria a ideia de botar ordem na economia. Por isso o nome, né, da política de encilhamento. A economia estava desorganizada e para pôr ordem foi criada essa por seu ministro aí da Fazenda, Rui Barbosa. Só que essa política ela saiu totalmente ao avesso, não deu certo. Por quê? Começou a emitir muito papel moeda acima do que o Tesouro Nacional, que era, né, vamos colocar assim, o dinheiro que o país tinha, e aí esse dinheiro começou a desvalorizar. E ao invés de ele salvar a economia, ele colocou o Brasil numa crise ainda maior. Além disso, ele começou a conceder muito empréstimo. E aí começou a ter empresas fantasmas que só apareciam para pegar esses empréstimos e não, né, apareciam para pagar. Então, assim, o Brasil entrou numa crise gigantesca. Deodoro, vendo essa situação todinha que essa política causou, ele se viu aí, né, obrigado a fazer o quê? A renunciar. E aí, por razões de questões de saúde, como eu falei para vocês, de doença, e também por essa política, né, do encilhamento, Deodoro acaba renunciando no dia 23 de novembro, tá? De 1891. Poxa, professora, foi eleito em fevereiro e novembro ele já renuncia? Sim, tá bom? Então, o período, né, que Deodoro passa é mais no governo provisório do que no governo realmente eleito. E aí, depois da renúncia de Deodoro, alguém tem que assumir, né? O barco não pode ficar aí ao léu. E aí, a gente tem aí Floriano Peixoto assumindo o segundo presidente, também militar, por isso faz parte da República da Espada. Só que, minha gente, como Floriano Peixoto era vice de Deodoro, nesse momento da história, o vice, quando o presidente renunciava, ele não poderia assumir. E poderia menos ainda se tivesse menos de 2 anos de mandato do presidente. Então, para fins, né, de legislação, de Constituição, Floriano também tinha que sair. Só que ele se fez de surdo, né, de bobo, ele não era nada, ele queria assumir a presidência, até porque, apesar de estarem juntos na presidência, Deodoro e Floriano, eles eram meio que inimigos. Poxa, professor, eles estavam na mesma chapa, mesmo sendo inimigo? Não, minha gente. Nesse momento da história, o presidente era eleito em uma eleição e o vice em outra, tá bom? Então, eles não estavam juntos nesse momento aí. Então, por uma questão de divergência, ele quis mostrar que ele poderia fazer melhor do que Deodoro, né? Acredito que foi bem esse o sentimento e ele acaba se fingindo de surdo e assume a presidência, mesmo não sendo correto a ser feito. Tá bom? E aí isso gerou um problema muito grande, né? Porque o pessoal não queria, né? Queria que se puxasse uma nova eleição. Enfim, foi uma confusão. Mas aí ele assume. E Floriano assume essa presidência como segundo presidente, né? Marcado por fortes críticas, mas ele começa a fazer algumas medidas para se aproximar da população, né? Então, o governo dele vai ser uma tentativa sempre de se aproximar dessa população para que permitisse que ele continuasse. Então, ele toma algumas medidas, né, para poder fazer essa aproximação, só que a gente vai ter várias revoltas por conta dessa entrada de Floriano, né, de uma forma meio ilegal, no momento dele. E aí a gente tem, né, resquícios ainda da primeira revolta da Armada, que aconteceu ainda com Deodoro, mas ele estava no processo de finalização quando Floriano entra. A segunda revolta da Armada e a revolta federalista. Todos esses movimentos, né, vão marcar o governo de Floriano Peixoto.
né? Então, assim, um governo muito conturbado, né? Com muitas críticas, tanto da população geral quanto dos militares, né? Principalmente os que apoiavam Deodoro. Então, assim, um governo bem complicado. E aí a Pro traz aqui, resumidamente, alguns pontos sobre essas revoltas. Como eu falei para vocês, a primeira revolta da Armada, ela vai começar no governo ainda de Deodoro, mas Floriano ainda pega os resquícios no final, no início do seu governo. Então foi um movimento, né, com características de rebelião muito grande, né? Ocorrido aí no Rio de Janeiro. Qual era o ponto dessa rebelião? Era principalmente melhorar as condições de salário e trabalho das Forças Armadas. Então, como o exército estava no poder, né, o marechal estava no poder, ele achava que o exército estava com muita regalia e as Forças Armadas, né, principalmente aí a Marinha, não. Então, esses marinheiros fizeram essa revolta aí, nessa primeira revolta da Armada, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro controla, só que quando Floriano assume, o processo ainda estava meio tenso, tá bom? É aí que acontece a segunda revolta da Armada, tá? Se atentem aí às datas, tá, minha gente? A segunda ela já acontece no governo de Floriano Peixoto, né? Por quê? Porque a gente percebe aqui, ó, a data, então observem. Essa segunda revolta acontece justamente por conta do quadro político, né, de Floriano no poder, sem eles concordarem aí. E aí, mais uma vez, os marinheiros, né, ameaçam aí bombardear, né, por quê? Porque eles queriam uma nova eleição, o que não aconteceu. Então, por conta do quadro político, a gente tem a segunda revolta da Armada. Tá bom, minha gente? Floriano consegue controlar essa segunda rebelião aí, tá certo? E aí, muitos marinheiros que estavam nesse processo vão aí para o Rio Grande do Sul, né, ajudar numa outra revolta que estava acontecendo lá, que era a revolta federalista. Essa revolta federalista era uma revolta que começou no Rio Grande do Sul, depois foi se espalhando para os outros, né, estados da região sul. E ela pedia o quê, minha gente? Era um conflito que acabava, né, colocando aí em xeque, mostrando para todo mundo a disputa entre os regimes políticos. Um grupo que defendia ainda o sistema monárquico e o grupo que defendia a questão da república. Então foi o momento que isso ficou mais claro, né? Acontecendo principalmente nesses estados aqui, né, da região sul. Também conseguiu controlar, tá, essa revolta federalista, Floriano, mas ele acaba tendo muitos desgastes durante aí o seu governo, né? E é por isso que a gente entra, né, no segundo momento, que é a República Oligárquica. Tá bom, meus amores? Mas a República Oligárquica, para não ficar mais extensa, porque já foi nosso bate-papo de hoje, vai ficar para a próxima aula, tá certo? Então aproveita esse material, é um dos materiais, né, esse período aqui da gente estudar a história do Brasil, é um dos materiais que é mais cobrado aí de vocês. Então aproveitem a aula de hoje. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.